Olá a todos, é um privilégio poder estar aqui falando a vocês um pouco mais sobre a palavra que Deus tem para nós hoje. E no meio toda essa situação complexa que nós estamos vivendo sobre o coronavírus e o mundo inteiro procurando respostas, o mundo inteiro ainda com muitas incertezas a respeito do que fazer, eu quero dizer que nós cristãos temos um papel privilegiado exatamente nesse momento. Deus não perdeu o controle das coisas, nós como povo de Deus também não perdemos o rumo, porque soberanamente nós fomos eleitos por Deus para estarmos passando exatamente por esse momento no qual estamos passando. E nós temos uma resposta. E o objetivo que eu tenho para nós hoje à noite é darmos uma olhada sobre essas respostas que nós podemos levar a esse mundo que está passando por essa dificuldade e também respostas para que nós cristãos também tenhamos convicção de que estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Então eu quero te convidar a olhar alguns textos e o primeiro deles está em Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, é uma oração que Abacuque faz enquanto ele havia questionado Deus no início do seu livro. Deus disse que ia trazer juízo sobre a nação dele, ele se assusta e no fim ele se entrega com uma oração que diz mais ou menos assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. No final de uma situação dramática e triste, diante de uma situação difícil da sua nação ser levada por outra nação por meio da guerra, eu tenho um profeta aqui dizendo: Deus, ainda que a situação seja extremamente difícil, tudo que eu quero é confiar em Ti, quero exultar em Ti. Quero que você agora me acompanhe em outro texto que está no livro de Salmos. É o meu salmo favorito, salmo de número 23. E aqui então Davi, no versículo 4 do salmo 23, ele vai falar assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Davi sabia que em meio a situações complexas e difíceis de sua vida, como rei de uma nação que estava entrando constantemente em guerra com as nações ao redor, ele tem convicção de que o guia dele, o refúgio dele, era o seu Deus. Então ele fala assim: Deus, mesmo que eu ande em um vale de sombras e morte, eu sei que tu estás comigo. Então Abacuque tinha a convicção de que Deus estaria com ele. Davi tinha essa convicção e eu quero te convidar a abrir no livro de Jó também, no capítulo 1, versículo 21. Aqui Jó havia perdido todos os seus bens materiais, ele que era um homem rico, havia perdido todos os seus rebanhos, havia perdido tudo o que de valor tinha como bens materiais. E no versículo 21 ele fala assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó também teve agora uma certeza de que tudo que ele tinha pertencia a Deus, e se foi tirado de alguma forma, Deus é soberano sobre isso. Não é que uma desgraça ou a falta de Deus o assolou. Na verdade, ele reconhece que Deus está trabalhando em sua vida mesmo nesses momentos difíceis. Eu poderia ter usado outros textos, mas eu quero usar esses textos bem específicos para mostrar que nós, como igreja, nós somos o povo da esperança. No meio dessa situação complexa pela qual todos nós estamos passando, cabe a nós, igreja, ter a esperança viva para esse mundo que está cheio de incertezas. E a nossa esperança, ela é colocada
sobre aquele que é o único que pode realmente dar esperança verdadeira, que é Deus. Então nós, como população mundial do século XXI, possamos estar pensando assim, puxa, que situação complexa é essa? Será que o mundo já passou por algumas dificuldades assim? E quando eu olho para a história, eu vou dizer para você que sim, outras gerações já foram chamadas, inclusive pelo próprio Deus, para passarem por circunstâncias muito mais complexas até mesmo do que essas que nós estamos passando. Imagina as pessoas que viviam em Israel, quando Israel foi levada cativa para a Babilônia, depois que os exércitos babilônicos haviam destruído a cidade de Jerusalém. Imagina os romanos que moravam lá, e muitos cristãos em Roma moravam lá, na época que Roma foi invadida pelos bárbaros, foi saqueada e o Império Romano todo ruiu. Já imaginou isso? Ou quando a Inglaterra deixou de ser o grande império mundial e também caiu diante de muitos outros inimigos. E eu quero agora pegar um exemplo bem específico. Eu não sei se você já viu isso, minha esposa me compartilhou por meio de uma rede social que ela tem, eu não tenho rede social, mas ela me compartilhou uma história interessante e eu fiquei pensando, puxa, realmente. Quero que você imagine agora um cristão que nasceu exatamente no ano 1900. Tá? Esse cristão que nasceu no ano de 1900, ele poderia morar talvez na Europa, e imagina você que aos 14 anos rompe uma guerra chamada de Primeira Guerra Mundial. Ela vai durar 4 anos, de 1914 a 1918, ou seja, dos seus 14 aos 18 anos ele passou por uma guerra que matou cerca de 20 milhões de pessoas. Agora você pensa, bom, tudo bem, é verdade, foi difícil, o que aconteceu depois? Bom, em 1918, a guerra teve que parar porque começou a gripe chamada de gripe espanhola. Foi um surto do vírus influenza, talvez o surto de vírus influenza mais mortal que o mundo já teve, e ela vai de 1918 até mais ou menos 1920. Foram vários ciclos de vírus influenza indo e voltando. Para você ter uma ideia, os números mais baixos dizem que a gripe espanhola já matou naquela época 20 milhões de pessoas. Os números mais altos que eu encontrei diz que a gripe espanhola teria matado cerca de 50 milhões de pessoas. Vamos ficar com um número médio aí, 25 milhões de pessoas, ok. Então essa pessoa, quando chegou aos 20 anos, viveu em um mundo que foi devastado pela guerra e todas as suas dificuldades, morrendo 20 milhões de pessoas, passou por um surto de 2 anos de vírus influenza, que matou mais ou menos uns 25 milhões de pessoas. E aí ele está com mais ou menos 20 anos. Quando ele tem 29 anos, há uma crise mundial que culmina com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O mundo passou por mais ou menos 4 anos de recessão econômica, fome, dificuldade de emprego, e não foi só os Estados Unidos que passaram por esses problemas, também a Europa passou por isso. Então tu imagina que agora, então, dos 14 aos 18, ele passou por guerra. Dos 18 ao 20, ele passou pela gripe influenza. Dos 29 até os 33, ele passou por uma grande recessão mundial, tendo dificuldades de alimentos, empregos e tudo mais. Aí você pensa, nossa, foi difícil, né? Foi. Agora imagina que com 38 anos começa a Segunda Guerra Mundial, que só vai terminar quando ele completar 45 anos. E a Segunda Guerra Mundial, ela matou mais ou menos 80 milhões de pessoas. Como será que seria a vida de um cristão que nasceu em 1900? Que foi passando por essas diversas dificuldades, morte, guerra, pandemia, fome, escassez de dinheiro, alimento. Como será que ele deveria se sentir? Eu digo que ele deveria se sentir, no mínimo, cuidado por Deus, assim como nós estamos sendo. Então, o fato de nós sermos cristãos nos dá a esperança de colocar nossa confiança em Deus e naquilo que Ele faz. E também, ao mesmo tempo, nos dá a tranquilidade de sabermos que confiar em Deus é a melhor resposta que nós temos diante de todas as catástrofes que podem acontecer ao nosso redor. Está entendendo por que Abacuque diz, ainda que não floresça nada e a gente não tenha colheita, eu vou confiar em Ti, Senhor? Está entendendo por que Davi, no Salmo 23, diz, ainda que eu passe por um vale de sombras e morte, eu sei que Tu estás comigo? Agora tu entendes por que Jó, quando perdeu todos os seus bens materiais, ele diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja
o nome do Senhor? Porque de alguma forma, Abacuque, Davi, Jó e muitas outras pessoas na história compreendiam que a sua identidade não estava nas coisas do mundo, mas a sua identidade estava no fato de serem filhos de Deus. É isso que eu quero que nós olhemos hoje então, porque nós só vamos ser o povo da esperança se nós entendermos que a nossa identidade está em Deus. Quero te convidar agora então a olhar de uma forma mais elaborada o texto que está na carta de 2 aos Coríntios. Nós vamos olhar o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Tá? Então abra aí a sua Bíblia agora, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Paulo então aqui diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. É aqui que eu digo que nós somos o povo da esperança. Paulo, quando ele vai escrever a sua 2ª carta à igreja de Corinto, logo depois de ter feito a saudação, que são os versículos 1 e 2, ele agora vai, do versículo 3 ao versículo 7, montar a respeito de como Deus é o nosso Consolador, e porque nós cristãos temos Deus como nosso Consolador, somos nós também o povo da consolação. Não só Deus nos consola, como também agora nos chama a consolar o mundo que está carente da esperança desse Deus. Então, no versículo 3 e 4, Paulo fala que Deus está sempre pronto para consolar os seus filhos. E essas consolações, elas vêm por meio das dificuldades e das tribulações que nós passamos. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, psicológicas, todos nós vamos passar por dificuldades. Aqui nós vamos entender então que Deus está sempre nos dando, ou livramento, ou 2, nos sustentando durante a tribulação. Como Davi disse, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, a tua mão e o teu cajado me conduzem. Então aqui, Deus pode sim dar um livramento sobre uma situação complicada, como por exemplo nos dar a possibilidade de encontrarmos a cura para a Covid-19, ou Deus pode nos dar o suporte e o sustento necessário para passarmos por essa epidemia, por esta pandemia, de uma forma a compreender a sua ação sobre nós. Como já foi isso em várias vezes. Houve outros vírus, houve outras pandemias, houve vírus como o Ebola, houve a época do vírus da AIDS, houve a gripe espanhola que nós falamos no início e hoje nós estamos aí com essa situação do Covid-19. E o que nós não podemos perder de vista é a esperança que nós temos de servirmos a um Deus que está nos consolando a todo momento, que está conosco a todos os momentos. E nós não podemos perder de vista, como o próprio Abacuque falou, não quero que o meu contentamento e a minha esperança estejam em ter uma colheita abundante. Eu quero que o meu contentamento, a minha esperança esteja em Deus. Então, ainda que a situação fique difícil, mesmo que não haja alimento nos campos, eu quero confiar em Ti, Senhor da minha salvação. Então aqui está o porquê nós cristãos precisamos estar muito atentos por saber aonde está a nossa identidade. Porque se como cristãos nós não sabemos que a nossa identidade está em Deus, nós corremos o grande risco de entrarmos na onda do mundo e nos desesperarmos. E cairmos na armadilha preparada de que, puxa, agora nunca mais voltaremos ao normal? Ou o que será? Por que isso aconteceu?
quem sabe até abandonar a fé, dizer, puxa, Deus não nos protegeu, então eu vou abandonar isso. E aqui nós temos a palavra de Deus dizendo para nós, não é nada disso. Não significa que Deus foi embora, não significa que Deus está castigando, significa apenas que soberanamente, dentro do controle divino, entre muitas outras circunstâncias que o mundo já teve, o Covid-19 está aí. E nós fomos eleitos por Deus para estarmos exatamente neste século, exatamente neste ano, exatamente nesse momento. Para quê? Para sermos o povo da esperança. É um privilégio podermos ser o povo da esperança de Deus. Deus não se enganou em nos colocarmos exatamente aonde estamos. Deus soberanamente nos elegeu para estarmos aqui, sendo a esperança e confiando nesse Deus que está soberanamente fazendo o seu plano se desenvolver no meio disso tudo. O versículo 5, Paulo vai dizer que Cristo ainda está sofrendo, não mais por causa da morte da cruz. Algumas pessoas dizem, como assim Cristo pode estar sofrendo? Ele já não sofreu o suficiente? Eu vou dizer para você, quanto a respeito à nossa salvação, Cristo já sofreu o suficiente. Ele já foi o sacrifício pleno, completo e total na cruz, derramando seu sangue para nos dar a salvação. Quanto a isso, Cristo não vai sofrer mais nada. Mas, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo ainda não está pronta. A igreja como corpo de Cristo ainda passa por muitas dores e por muitas dificuldades por causa do pecado que ainda está no mundo. Então, por causa disso, o corpo de Cristo ainda passa por alguns sofrimentos, como o próprio Paulo fala. E é impossível que eu veja meu corpo sofrendo, não sofra também. Então é nesse sentido que eu digo que se o corpo de Cristo sofre, Cristo ainda está sofrendo. Não mais uma dor física, mas ele ainda está fazendo a sua igreja passar pelo processo de santificação. Então Paulo diz que Cristo ainda está sofrendo. Como? Quando nós compartilhamos dos sofrimentos pelo qual o mundo e a igreja passam. Então, de certa forma, quando nós, igreja, fazemos o nosso papel de pastorear pessoas, transformar a vida dessas pessoas para que agora possam andar com Deus, é um processo doloroso. Qualquer um de nós aqui que é cristão pode dizer que esse processo é bastante complexo e doloroso. Quando nós, igreja, além de pastorearmos, ainda fazemos aconselhamentos ou discipulados, descobrimos o quanto as pessoas ainda sofrem, o quanto casamentos ainda sofrem e se desmancham, e marido e esposa às vezes saem muito machucados e feridos de relacionamentos como um casamento. De como filhos podem se sair feridos por meio de relacionamentos quebrados com seus pais. Como filhos ainda podem sofrer porque seus pais não são perfeitos e no relacionamento pai e filho há uma tensão que às vezes causa sofrimento em uma parte ou outra. Então, nesse sentido, a igreja ainda sofre porque ela não está perfeita. Cristo, por ser aquele a quem o corpo pertence, sofre também com nós, igreja. Então é por isso que no versículo 5, Paulo vai falar, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então não é que Cristo quer um corpo dolorido. Cristo quer um corpo que passou por sofrimento, mas que agora seja curado por meio do quê? Curado por meio dele, que é o nosso consolo. Então tudo que o corpo precisa para encontrar a sua plena saúde é tão somente encontrar o Consolador que é Cristo. É aí que eu me refiro que nós somos o povo da esperança. Porque nós temos a esperança que o mundo tanto clama. Nós cristãos temos a esperança que o mundo tanto está procurando, mas está colocando em um monte de outras coisas, enquanto na verdade, a única esperança é Cristo, porque Ele é o único capaz de consolar plenamente nosso coração. Aí está a nossa satisfação. Então, no versículo 6 e 7 agora, Paulo vai falar que a aflição serve para o consolo e conforto daquele que sofre. E às vezes fica estranho, né? A gente pensa, peraí, só um minutinho, como assim? Você está dizendo que quando eu sofro, outras pessoas vão ser confortadas pelo meu sofrimento?
De certa forma, sim. Lembre-se que nós somos a igreja. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós temos uma missão a ser continuada aqui na terra, que foi iniciada por Cristo. Paulo vai falar em Filipenses que o que fez Cristo? Ele abriu mão da sua divindade, fez-se carne para servir a nós. Então Cristo sofreu a morte de cruz para que nós fôssemos consolados. Está entendendo agora onde eu quero chegar? Assim também os nossos sofrimentos, quando encontram o consolo correto em Cristo, revela para o mundo que está em meio a um desespero o lugar do consolo. Por isso que nós, igreja, nós não podemos ser o povo que não passa por nenhuma dificuldade, não passa por nenhum sofrimento, não passa por nenhuma tribulação. Esse é um cristianismo falso, porque o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que somos atribulados para a consolação e salvação de vocês, Paulo está simplesmente dizendo para a igreja: eu como apóstolo sigo Cristo, que sofreu para que a sua igreja seja perfeita. Eu como apóstolo quero que a igreja veja meu sofrimento para que ela também veja a consolação que é estar em Cristo. E nós agora, igreja, temos que passar pelos nossos sofrimentos para que o mundo veja que a nossa consolação está em Cristo. Então, há sim um propósito para todo o sofrimento que a igreja passa na terra. E esse sofrimento, ele acontece para encontrar o consolo em Cristo, para dizer para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, venham se consolar com Ele também. Então esse é o nosso benefício. É aí que eu digo que nós devemos entender que nós não estamos por engano passando por essa dificuldade. Nós não estamos por engano tendo que nos reinventarmos como igreja. Nós não estamos por engano tendo que agora pensar, puxa, o que será, o que vai acontecer? Nós soberanamente fomos eleitos para passarmos por esse momento tão somente consolados e encontrando consolo em Cristo, para que o mundo descubra que Cristo é o consolo para tudo isso. Como cristão agora, nossa nova identidade ela deve ser vivida. Cristo veio nos dar uma nova identidade, na qual nós agora podemos chamar Deus de Pai. E é nele que está a nossa segurança. A nossa atitude, então, agora diante do mundo, ela deve ser a partir da nossa nova identidade em Cristo. Por isso que, como igreja, nós não podemos nos esconder nesse momento. Nós não podemos nos omitir nesse momento. Nós não podemos nos desesperar nesse momento. Nós não podemos perder a linha das nossas ações nesse momento. Porque, como igreja, nós somos os únicos que têm o verdadeiro consolo e a verdadeira consolação para oferecer ao mundo. Se nesse momento nós, igreja, nos calarmos, se nesse momento nós, como igreja, ficarmos alheios ou alienados ao que está acontecendo, nós não seremos aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Então o mundo precisa ver o nosso Consolador por meio da consolação do nosso sofrimento e das nossas dificuldades. Então, como igreja, nós não estamos aí para negar a pandemia da Covid-19, para dizer que ela não existe, como às vezes está sendo incentivado por alguns grupos. Não. Como igreja, nós temos que olhar para essa pandemia e clamar pela misericórdia de Deus e encontrar consolo em Cristo, para que o mundo também encontre consolo lá. Porque se eu não ensinar o mundo que o nosso consolo está em Cristo, o mundo jamais vai ficar sabendo disso. Então a melhor opção como cristão é nós desfrutarmos de Cristo. O nosso conforto como cristãos não está em a descoberta da vacina agora curou o Covid-19 e nós estamos todos bem. Esperamos que isso aconteça, torcemos para que isso aconteça. Mas se isso não acontecer, ainda temos o nosso Consolador, ainda temos Cristo conosco, ainda temos uma nova identidade em Cristo. Por isso nós não vivemos pautado pelas circunstâncias do agora. Nós vivemos a nossa vida pautados pela nossa filiação em Deus e esperando Cristo voltar para nos buscar. E enquanto Ele não volta, sendo testemunhas da ação dEle na terra. Então Cristo continua sofrendo por meio do sofrimento, nós continuamos clamando pela misericórdia, não nos alegramos com o fato do Covid estar aí, mas apontamos o local correto
da consolação. Nós também, então, temos que entender que se eu não entendo a minha filiação em Deus e a minha identidade em Cristo, eu vou ser mais um nesse mar de circunstâncias que estão por aí. Onde eu vou ser ou um negador da Covid-19, dizer que isso não existe, que é balela, e ao mesmo tempo eu também posso ser alguém que está extremamente amedrontado e não consegue reagir diante disso tudo, mas nesse exato momento, Deus está dizendo para nós, continuem agindo, continuem levando consolo e esperança que eu quero que vocês levem para aqueles que ainda precisam. Então a nossa missão como igreja hoje é levar consolo ao mundo. Mas não um consolo fútil, mas o consolo dizendo assim, Deus é o único que pode nos dar verdadeira identidade e verdadeiro consolo. Como eu comecei, assim como Abacuque, assim como Davi, assim como Jó, e a gente pode usar outras pessoas, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como João. Todos eles encontraram em Cristo sua identidade. E tudo o que acontecia ao redor nesse mundo turbulento em que eles viveram era nada comparado a estar com Deus. Nós, igreja, precisamos ter essa missão como algo importante para nós. O nosso testemunho com Cristo é o consolo ao mundo. A nossa segurança em Cristo é a segurança do mundo. É aí que nós vamos levar agora adiante isso. O que me entristece um pouco, porque às vezes como igreja, nós nas redes sociais estamos mais preocupados para brigar por política do que realmente por Cristo. Eu falei para vocês no início, eu não tenho redes sociais. Minha esposa tem o Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, eu tenho o WhatsApp só. E esse me ajuda a me comunicar e eu ainda uso. A minha esposa ela tem o Facebook e de vez em quando ela compartilha comigo algumas postagens, né? Olha o que esse aqui falou, olha o que aquele ali falou. E para minha surpresa, às vezes, o Facebook de pessoas cristãs, ao invés de estar cheio do testemunho de Cristo, está cheio de postagens políticas. Parece que nós fomos comprados pela politicagem, seja ela de direita, seja ela de esquerda. E eu não estou dizendo que está errado ser de direita, também não estou dizendo que está errado ser de esquerda, também não estou dizendo que é errado você ser um ser político. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante, antes da minha escolha política, vem Cristo e o meu testemunho diante dele. E eu gostaria muito que o Facebook, que o Instagram ou que o Twitter de pessoas de igreja estivessem cheios do seu testemunho com Cristo mais do que qualquer outra coisa. Antes de saber o que eu estou comendo como comida de domingo, talvez, quem sabe, o meu testemunho com Cristo seja muito mais edificante. Antes de ficarem olhando as fotos do meu final de semana nas montanhas, quem sabe o meu testemunho com Cristo possa ser mais importante. Então nós cristãos não podemos perder a ideia de que nós temos um compromisso e uma missão com o mundo. E o nosso compromisso e nossa missão com o mundo está em mostrar o reino de Deus que Jesus inaugurou. É isso que nós igrejas devemos fazer. Nós estamos aqui para sermos testemunhas de Cristo, como o próprio Cristo fala em Atos 1:8. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nosso papel como igreja está aqui para ser o corpo de Cristo e, como corpo de Cristo, testemunhar o que Cristo está fazendo, transformando nossa vida, nos dando consolo e vida eterna. E nós, então, temos que fazer a mesma coisa diante do mundo que nos cerca. Por último, eu quero dizer para nós que se nós não formos os consoladores, quem vai consolar o mundo? Se nós não levarmos a resposta correta, que é Cristo ao mundo, que resposta esse mundo vai encontrar? Então nós, como igreja, nós temos uma missão muito importante. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos passando por esse momento de Covid-19 como igreja por engano, mas nós estamos debaixo de um propósito divino. E é assim que eu devo tratar isso. E já que eu estou debaixo do propósito divino, nós temos que tratar essa circunstância com todo temor e com o cuidado devido. E o mais forte para nós como igreja é mantermos o nosso testemunho de Cristo e levar a esse mundo a consolação que só pode ser encontrada em Cristo. Nós temos isso. Meu desejo para nós é que, ouvindo essa palavra,
passando por vida de pessoas como Abacuque, o rei Davi, Jó, apóstolo Paulo, os cristãos da igreja de Corinto, nós possamos ser incentivados a passar bem por esse momento pelo qual estamos passando. E passar bem significa tão somente continuar testemunhando de Cristo. Paulo fala na segunda carta a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Então nós temos o mesmo espírito que Timóteo tinha, então nós também não podemos nos acovardar diante das circunstâncias do mundo. Nós temos sim que estarmos prontos para testemunhar e levar o consolo a todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o nosso papel como igreja. Então, como igreja, o mais importante para nós é nosso testemunho de Cristo. Com isso, eu gostaria de encerrar esse momento fazendo uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque quando olhamos para a Tua palavra, vemos que nós não estamos aqui por acaso e que essa situação do Covid-19 ela não escapa ao Teu controle, e também eu não estou aqui de forma descuidada. Nós estamos aqui porque soberanamente nós somos a igreja eleita para passarmos por esse momento. E como tal, nós queremos dizer que nos entregamos nas Suas mãos. Faz-nos Tuas testemunhas aqui. Faz-nos mostrar para o mundo que o único consolo verdadeiro vai estar em Ti. Mesmo que se achem uma cura para esse vírus, nós ainda vamos ser testemunhas, porque a esperança do mundo melhor não está numa vacina, mas está em Cristo. E nós somos as testemunhas de Cristo na terra. Ajuda-nos a manter viva essa verdade, para que possamos Te levar adiante. E Deus cuida de cada um de nós. Nesse momento, dá-nos coragem, dá-nos engenhosidade, dá-nos sabedoria para continuarmos sendo Tuas testemunhas. Esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo nós oramos. Clamamos também por misericórdia, por todos aqueles que perderam suas vidas, que perderam pessoas queridas, para que nós possamos, de alguma forma, levar Tua misericórdia a essas famílias também. Deus, nós temos um papel muito importante como igreja. Cuida também daqueles que estão passando por necessidades financeiras, que estão precisando de alimento, que estão em situação de risco, porque nós, igreja, também temos que alcançar todos eles. Deus, não faz a gente perder a nossa missão em assuntos tão triviais. Faz-nos focar exatamente naquilo que precisamos, para levarmos o Teu consolo e a Tua presença para todos aqueles que necessitam dela. É isso que clamamos. Levanta a Tua igreja, que soberanamente foi eleita por Ti para estar nesse momento, para ser a Tua testemunha no meio dessas dificuldades. Em nome de Cristo. Amém.